Marcelo Debona. Boa tarde, 1h05. Bem-vindo, Sala de Domingo na Gaúcha, neste domingo de eleições, domingo de segundo turno, domingo de muito calor em Porto Alegre, mesmo que o sol não esteja predominante, com muitas nuvens, 29 graus na capital gaúcha, é aquele calor abafado, aquele dia abafado, sufocante, que nos causa até um certo desconforto, né? Desconfortável, muito calor em Porto Alegre, quase 30 graus de temperatura. Unimed Porto Alegre dá a dica, Black Week Unimed Porto Alegre. É só essa semana, consulte condições e faça o seu plano. Conquistar vem de dentro, calçados Pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa é um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel com você no campo e no jardim. E São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. É um Sala de Domingo em que teremos, claro, repercussões, análise e debate sobre as questões do esporte, do futebol. Um domingo em que a Fórmula 1 está rolando, o Grande Prêmio do Bahrein, e olha, com incidentes importantes, entre eles um milagre. O piloto francês, o Grosjean, teve incêndio, teve carro que pegou fogo, o carro ficou completamente destruído, 29 segundos nas chamas o piloto, saiu bem, olha, pelo cenário saiu muito bem. E há pouco um outro incidente, a prova tem muito ainda a rolar, é recém o início da prova nesta reta final da temporada de 2020. E nós vamos cumprimentar os nossos convidados, José Alberto Andrade, Guerrinha, Diogo Olivier, Simon Bianchini, turma toda tá por aí, hora da chamada. Alô pessoal, boa tarde. Boa tarde, Debona, boa tarde, amigos da Gaúcha. Mais um Sala, né? E hoje um Sala que a gente tem muita coisa para tocar, né? Temos muita informação, por exemplo, também da eleição, deste dia de voto em 5 cidades aqui do Rio Grande do Sul, segundo turno. São 57 cidades ao todo no país. Zé Alberto, tá na área, Zé? Boa tarde. Eu tava quietinho aqui pelo seguinte, se a chamada fosse em ordem alfabética, tudo bem, começava com o Adroaldo. Aí ia terminar com o Zé, mas então tô aqui. Ah, eu cometi essa falha. Diogo Olivier, boa tarde. Vamos aí, presente, boa tarde pra todo mundo, bom voto pra todo mundo. Zé não pode ser o último nunca, Zé. Zé não pode ser o último nunca. Simon Bianchini, boa tarde, Simon. Boa tarde, pessoal. E o Douglas Demoliner, que estará conosco em seguida. Lembrando, o Douglas Demoliner, que faz esse trabalho em Goiânia, esteve acompanhando o jogo ontem do Inter, um empate contra o Atlético. A propósito, para começarmos justamente por aí, Guerrinha, ao longo das últimas semanas a gente vem falando de tudo que o Inter foi perdendo, foi numa situação de perda de liderança, foi caindo na tabela de classificação, foi eliminado na Copa do Brasil, foi apresentando um rendimento abaixo daquilo que se imaginava e em relação ao que apresentava antes. Mas ontem, por exemplo, o Inter teve o Moledo, que o torcedor tanto pediu, teve o Heitor, que o torcedor tanto pediu, teve o D'Alessandro, que o torcedor tanto pediu, e teve o Yuri Alberto, que o torcedor tanto pediu. O torcedor e todos nós que avaliamos e falamos da dupla Grenal diariamente. Porque, apesar das 4 presenças citadas, o Inter de novo foi tão mal, Guerrinha? Também teve um pênalti que o torcedor pediu e não foi convertido. Bem, é verdade. Então se faz o pênalti muda tudo, né? Futebol é resultado. Agora, eu não tô, e vou dizer de novo o que eu disse no Esporte ao Meio-Dia, surpreso com nada. O Inter é o retrato da temporada. O Inter não chegou na final do Gauchão. Olha, do Gauchão nós estamos falando. O Inter fez uma campanha na Libertadores que acabou sendo premiado em ter que enfrentar o Boca. O Inter passou na Copa do Brasil contra esse mesmo Atlético Goianense. Depois é verdade que esbarrou num pior, no América. Então o Inter é o retrato do Inter da temporada. Ah, ele foi bem no Campeonato Brasileiro? Foi. No primeiro turno foi bem. Bem acima, foi surpreendente inclusive. Eu duvido que alguém de sã consciência, baseado em tudo que viu acontecer antes,
tivesse a previsão de que o Inter seria campeão brasileiro, que o Inter seria líder da competição, candidato a título. Eu duvido. Claro que. Por que isso aconteceu? Porque a maioria dos adversários, aqueles chamados mais cotados, estavam focados em outras coisas. Não estavam tão interessados no Campeonato Brasileiro. Estavam cheios de dificuldades, de problemas. Agora a coisa entrou no eixo. O Inter é o Inter. Nós é que achamos, depois do primeiro turno, o Inter é candidato a título. Não é, a bola que joga não é só puxar pela memória. Tu sabe o que é jogar 2 turnos do Campeonato Gaúcho? Eu estou falando do Campeonato Gaúcho, não é demérito para ninguém. O Inter não conseguiu chegar na decisão do título. Então o Inter é o Inter, não é surpreendente. Eu há algum tempo falo que o Inter teria que se esmerar muito para chegar na vaga direta da Libertadores. Não estou sendo hoje. Tu está dizendo isso hoje. Não, eu estou dizendo isso há muito tempo. Por quê? Porque eu acompanho o Inter há muito tempo. Desde o primeiro dia do ano. Então eu não sou daquele cara que, tá bom, vai ser campeão. Não vai. Não tem bola para isso. Joga menos que os outros. Nada fora do lugar, Debora. Mas ele vinha jogando mais, Guerrinha, e esse é o detalhe, porque eu sinceramente eu não sei se há algum colorado no Rio Grande do Sul que em algum momento de 2020 imaginou que o Inter pudesse ser campeão brasileiro. Mas o jogando mais que tu te refere, eu vou fazer uma pergunta para ti que tem mais, talvez tenha mais memória, não mais do que o Zé. Desses que estão no G8, vamos supor, quantos o Inter ganhou? Do G8? Atlético do Atlético Mineiro, só, né? Atlético Mineiro, não ganhou. Não jogando ganhou. Jogando pouco. Ganhou 1-0 aqui no Beira-Rio, Depois, Palmeiras, não ganhou. São Paulo, não ganhou. Flamengo, não ganhou. Ganhou do Santos, é verdade, aqui no Beira-Rio e depois perdeu na Vila Belmiro. Mas ganhava dos menores, Guerrinha, agora não ganha mais. Agora não ganha mais. Só que para ti ser campeão brasileiro, tu não basta só ganhar dos menores. Não, é que eu acho que campeão brasileiro tem que ser tirado de qualquer discussão, qualquer debate e pensar que o Inter seria campeão. O torcedor se agarra muito nisso pela campanha que fez. Aliás, fez os mesmos pontos que o Odair fez até a 20ª rodada. Mas tem do G8, Guerra, uma coisa que tem que ser considerada. Tudo bem, não ganhou. Mas o Inter não perdeu para nenhum, até o Fluminense. Não, o Palmeiras ele não perdeu, né? Não perdeu, não. Empatou ou ganhou do Atlético Mineiro ou ganhou do próprio Santos. Agora do segundo turno, também é verdade, vamos lembrar o seguinte. Até perdeu para o Santos na volta, né, Guerra? Desculpa, perdeu para o Santos na volta. Até nós vamos lembrar que no segundo turno ele tem que sair para jogar com Atlético, São Paulo e Flamengo. Já começa no domingo que vem com o Atlético em Minas. Quer dizer, então ainda teve essa vantagem de jogar em casa. Não ganhou dos caras em casa. Vai ter que ganhar fora. Para se candidatar a G4. Mas eu acho que vai aumentar um pouco, vai ser G5, G6. Eu tomei um pau dos colorados quando lá no início do campeonato, e o Inter era líder do campeonato, ganhou jogos importantes, ganhou do Santos jogando bem, talvez o melhor jogo do campeonato do Inter, depois ganhou do Atlético Mineiro, assumiu liderança, e eu disse o seguinte, que eu estava vendo um líder, o Inter faltava o futebol de campeão. O que eu queria me dizer, o futebol de campeão? É aquele incontestável e que dá segurança de que o time vai seguir adiante até, se não o final do campeonato, pelo menos que uma sustentação maior. Tomei um pau, e aí vinham muitas ironias, xingamentos, os piores possíveis, e é do jogo, eu sei que a gente dando opinião está sujeito a discordâncias boas e bem ou mal educadas. Resultado, o futebol de campeão não apareceu e hoje o Inter não tem nem muito menos resultados de campeão. Mas eu vejo um ponto específico, eu não vejo solução no Inter, não vejo mesmo. Mas eu vejo um ponto específico de onde o problema se acentuou e onde o Inter se perdeu. O Inter se perdeu por força da quebra de confiança do vestiário. O vestiário do Inter foi implodido pela direção no dia em que o presidente Marcelo Medeiros tirou o vice de futebol e, mais do que isso, tirou mais outros vice-presidentes do clube. Se criou uma crise política interna do Inter que não tem como passar ao largo do grupo de trabalho dos jogadores, até porque não houve substituição do vice-presidente de futebol.
Ali, o técnico que estava com uma boa campanha, e com problemas, é verdade, mas a partir dali o técnico perdeu sustentação, começou a elaborar muito mais fortemente a sua saída do clube, porque o Kudê sai do Inter, eu não tenho dúvidas disso, porque o Inter não deu sustentação pro Kudê, ele não tinha nenhuma aspiração mais em ficar no Inter, num clube que demite 2 vice-presidentes em menos de um ano, e o Inter demitiu isso. Da mesma maneira que o Inter do ano passado, a crise colorada, ela está muito bem pontuada, com a crise do final do ano, com a perda da Copa do Brasil, ali o Inter se desmoronou. A queda do Odair, a queda do Melo, elas derivam de um momento ruim, de uma derrota que não estava programada da maneira como aconteceu, e ali o Inter degringolou e quase que ficou fora da Libertadores. Da mesma maneira, a saída, a quebra da estrutura do futebol por força da política, destruiu o Inter no Brasileiro desse ano, eu não tenho dúvida disso. Deixa eu só, companheiros, chamar o Frederico Feijó, nosso repórter na Gaúcha Zona Sul, que está acompanhando o dia de votação, o segundo turno em Pelotas, mas com o voto do governador Eduardo Leite. O governador antecipou o voto, Frederico. Boa tarde. Isso mesmo, Debona. Não teria programa melhor para entrar com essa participação. Isso porque o governador quase driblou a imprensa toda, isso porque antecipou o seu voto em aproximadamente 30 minutos. Já votou. Chegou acompanhado dos deputados da região, também chegou acompanhado da candidata a prefeita do PSDB, Paula Mascarenhas, falou com a imprensa e agora se deslocou. Ele vai para a casa dos seus pais, onde vai passar o dia e vai ficar até o período da noite aqui em Pelotas. Essa mudança, então, na programação do governador Eduardo Leite, ia votar 1h30, antecipou, votou há cerca de 1h05. Debona. Frederico Feijó, direto de Pelotas. Em seguida a gente traz o Matheus Ferraz, o Gabriel Jacobsen em Porto Alegre, o Eduardo Matos em São Paulo e toda a mobilização também de toda a nossa reportagem que acompanha também a situação de Caxias do Sul, de Canoas e de Santa Maria. Ontem o Inter, num primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, não chutou a gol no primeiro tempo. Não lembro de uma finalização perigosa do Inter. Assim, teve um cruzamento, um cabeceio fraco do Yuri Alberto. Parece que o Inter vai a cada dia ficando mais perdido em campo, mais triste em campo, perdeu aquela ideia da competitividade, da vontade de ganhar, ficou um time triste, devagar, quase parando. Eu há 2 semanas projetei, olha, o Inter vai brigar pelo G6, mas o futebol do Inter, eu não sei se o Inter vai terminar na primeira página do Brasileirão. Sim, ele subiu ontem, apesar do empate, mas o futebol do Inter, Diogo Olivier, eu não sei para onde o Inter vai parar ao final da temporada. Boa tarde a todos. Eu concordo contigo. Acho que existe sim, o Guerrinha vem falando há bastante tempo, né, nessa questão que o Inter disputaria G, mas o futebol do Inter indica que há risco grande de não estar no G. E ainda bem que o Inter tem uma pontuação razoável, uma gordura boa para não ficar sofrendo lá atrás por algum problema com rebaixamento ou algo do gênero, porque o futebol do Inter ele não consegue se impor contra adversário algum. Ele não tem força. Tem uma parte mental aí no Inter que isso já aconteceu em outras situações, né? Inclusive no ano passado, quando era o Odair o técnico. Toma um gol e parece que o mundo acaba. Não sei se é um grupo, é um momento, não tem força mental para reagir, porque no esporte é assim, né? Tu não acaba quando tu tem um revés, continua, e assim sucessivamente. Mas na verdade a queda do Inter era uma queda anunciada. O que eu acho, Debona e amigos, é o seguinte, a queda livre eu acho que tem a ver com o Eduardo Kudê. Porque se o Inter ainda estivesse com o Eduardo Kudê, tu tinha ali uma manutenção de rotina, sabe, de dia a dia, que não faria a queda ser tão livre. Mas já havia queda antes. O Inter já não vinha jogando futebol e eu acho que isso já é uma visão nacional. Ontem eu estava vendo o Pedrinho, que era o comentarista do jogo no Premier, no Sport TV, e ele lembrava de jogo com o Corinthians, inclusive de antes do Eduardo Kudê. Então essa queda ela já estava fotografada no desempenho do time. Mas a troca de treinador ela acentuou, porque eu acho que o Inter... inclusive pelo fato do Abel estar doente, enfim, a maneira como o Eduardo Kudê saiu foi muito ruim, né? Eu já fiz vários elogios e críticas, mas ele mandou muito mal na maneira como ele saiu, né? Ele não pode abandonar o barco 48 horas de uma decisão, abandonar os jogadores, e a gente vê que os jogadores se sentiram diminuídos com isso, sabe? Puxa, ele não acredita na gente, né? Os jogadores estavam fechados com ele, uma parte da torcida estava entre críticas e elogios, enfim, mas estava apostando ali, estava dando força, né? E aí ele abandonou. E o impacto disso foi muito grande.
foi muito grande. E aí veio o Abel e ele acabou ficando um combo ruim, porque a parte boa, que era aquela pressão que tu falaste antes, pressionar lá na frente, um jeito de o Thiago Galhardo jogar melhor, o Inter perdeu. E a parte ruim ficou, que é aquela saída lenta, completamente improdutiva lá atrás. Então o combo foi o pior possível. E o Inter não tem comando. O presidente está saindo, né? O técnico era um, passou a ser outro, e aí o outro ficou doente, está sendo comandado pelo Leomir, que não tem contato com os jogadores. O Inter é o time. O maior ídolo está ele... saindo. Maior ídolo está saindo, quer dizer, exatamente, anunciou antes também, olha, não quer, tá, enfim. Embora eu acho que o D'Alessandro ele tivesse que fazer isso mesmo, né? Porque ele tem 39 anos, ele tem que dizer para o mercado que ele quer jogar mais um ano, né? Ele não pode esperar mais lá adiante, né? Mas o Inter hoje é uma fotografia do clube de um modo geral, né? Que tu não sabe para onde vai. O Douglas Demoliner está conosco também, participando direto de Goiânia, já iniciando o deslocamento também, Demoliner. Boa tarde. Boa tarde, Debona, a todos os amigos do Sala. Logo mais à tarde iniciaremos o deslocamento de retorno para Porto Alegre. O Inter, que fez esse deslocamento durante a madrugada, né, Debona, em voo fretado, saiu aqui de Goiânia às 3 da manhã, já está em Porto Alegre e se reapresenta amanhã às 10h30 da manhã no CT Parque Gigante, para tentar diagnosticar e descobrir quais são os problemas que estão impedindo que o Inter consiga se reerguer no Campeonato Brasileiro às vésperas de um duelo muito importante contra o Boca. Como já disse o próprio Guerrinha, o Inter vai como franco atirador tentando fazer um bom confronto no mata-mata para tentar essa classificação às quartas de final. E lembro também na questão financeira do clube, né, Debona? Se tinha um projeto de chegar ao menos à semifinal da Copa do Brasil, que o Inter não conseguiu atingir porque foi eliminado para o América, e nas quartas de final da Libertadores. Com o futebol que vem apresentando, a gente sabe que será complicado, não impossível, mas difícil do Inter atingir também essa marca na Libertadores. Já que estamos em Goiânia, vamos aproveitar para fazer um giro rápido também por São Paulo, porque esse é um Sala de Domingo que trata do esporte, do futebol e também das eleições. Eduardo Matos acompanha o dia de eleições no principal colégio eleitoral, na maior cidade do país, na eleição que tem Boulos contra Covas, Covas contra Boulos. Eduardo Matos, boa tarde. Tudo bem, Debona? Boa tarde a ti, aos nossos ouvintes. Bom, Debona, a gente acompanha o voto do vice na chapa de Bruno Covas, Ricardo Nunes. Ele que é do MDB, vereador aqui de São Paulo, está votando neste momento. Mais cedo votou o candidato Bruno Covas, do PSDB, ele que votou no colégio Vera Cruz, no Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, e disse, viu, Debona, no final da entrevista coletiva, que pretende cumprir os 4 anos de mandato, caso seja reeleito prefeito aqui da capital, porque existe uma dura crítica por parte dos políticos aqui em São Paulo ao governador João Dória, que foi eleito prefeito da cidade, e aí logo depois, 2 anos depois, concorreu ao governo, e a pergunta foi justamente essa, se ele poderia, por exemplo, daqui a pouco, quando for eleito prefeito novamente, ser candidato a governador nas próximas eleições, já que a tendência, pelo menos até aqui, né, é de que João Dória seja candidato pelo PSDB à presidência da República. Bom, o candidato Guilherme Boulos, que disputa com Bruno Covas o segundo turno em São Paulo, ele não vai votar, está com Covid-19, foi diagnosticado ontem, inclusive recebeu a visita de um infectologista em sua residência, porque começou a apresentar alguns sintomas, como febre, dor no corpo. A candidata a vice na chapa de Boulos, a deputada federal Luísa Erundina, também do PSOL, já votou pela manhã, e agora Bruno Covas foi para sua residência, vai aguardar o término da votação, e ao final da votação, quando começar a apuração, ou logo depois da apuração, está prevista uma entrevista coletiva de Bruno Covas no comitê do PSDB estadual aqui no município de São Paulo. No caso de Guilherme Boulos, ainda não está definida a agenda, ele está com Covid-19, a tendência é que, se ocorrer essa entrevista coletiva, ela seja de forma virtual, Debona. Valeu, obrigado. Eduardo Matos, direto de São Paulo. O que me chamou muito a atenção no jogo do Inter ontem foi de novo, né, a lentidão que o Inter tem para sair de trás quando tem a bola.
E é uma lentidão de um time que está desencaixado visivelmente, é um time que não sabe para onde tem que ir, mas ontem mesmo tendo a figura de um armador, o Inter insistiu em bolas longas para o Yuri Alberto, que ficou correndo a noite inteira atrás do zagueiro, ou o zagueiro atrás dele, levando vantagem na maioria dos lances. Esse é um ponto, né? A lentidão e a indecisão, indefinição. Como é que eu jogo agora? Bola longa, saio tocando, não saio, pressiono, não pressiono. Mas isso e por aí, que o Thiago Galhardo mudou o jeito de jogar dele, hein? Ou de bater na bola? O melhor lance do Inter no primeiro tempo foi pelo armador. Ele o único, né? Sim, mas e os outros não teve. Ele deixou o Galhardo na cara do gol com uma metida de bola. É isso? Tinha o armador para jogar com ele e não jogava. Não jogava com ele. Ué? Não, mas isso aí é questão de opção. O Internacional sempre preferiu ter no seu meio-campo carregadores de bola. Não, porque é a antítese do futebol. A bola precisa correr. Não, eu tenho que correr com a bola. Não, tá errado. Olha o futebol. Eu não estou comparando o brasileiro, eu estou dando um exemplo. O brasileiro com o europeu. A bola corre. Não é os caras que correm com a bola. Correm os velocistas lá do lado de campo, os dribladores, esses sim. Agora, o meio-campo faz a bola correr. Como é que joga o Darlan do Grêmio? Faz a bola correr, domina e faz correr. O Maicon domina e faz correr. Não, eu vou dominar e aí eu vou levar até perto da área, eu vou achar outro que vai tentar mais um lance perto da... Não, aí o adversário está armado. Está armado o adversário. Esse vício o Inter tinha há muito tempo. Muito tempo. A última passagem do Abel no Inter já tinha essa queixa de que o Inter não tinha verticalidade, na época não era nem esse termo que a gente usava, mas que o Inter não tinha velocidade, o Inter era um time lento. Isso aí, depois do Abel vieram outros técnicos, com o próprio Odair teve um momento em que o time parecia ter aquilo que a gente chama de intensidade maior, mas a ligação era muito direta, e mesmo com a presença do D'Alessandro como titular em vários desses momentos, nesse período aí, o Inter tinha esse problema. E o próprio passe do D'Alessandro, ele muitas vezes não ser o de pifar, mas ser o de fazer a bola atravessada. Com o Kudê, teve um momento ali em que tudo parecia que estava mudado, embora uma qualificação limitada, a qualificação técnica dos jogadores. O que eu vejo hoje é que não é só uma questão coletiva, é uma questão individual. Os jogadores do Inter estão jogando menos. O Thiago Galhardo é uma coisa impressionante. O que ele diminuiu no seu rendimento pessoal. Será que os adversários começaram a manjar que ele é o artilheiro do brasileiro? É possível. Mas há outros jogadores que estavam jogando bem e que não estão mais. Não estão mais. Cometem erros que não cometiam. E eu acho que eu não vou dizer nenhuma bobagem aqui. O melhor jogador, ou o jogador mais regular do Inter nos últimos jogos foi o Heitor. Eu concordo contigo, Guerra. Foi o Heitor. Quer dizer, então, isso aí já demonstra que a coisa está completamente equivocada, claro. E aí o Internacional, eu não sei o número. Zé, tu pode até me ajudar, que a tua cabeça é perfeita para isso. Quantos jogadores ele contratou esse ano? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Contratou algum driblador? Ô, Guerrinha? Não contratou volante, contratou lateral, contratou não sei o quê. O driblador, o velocista, ele não tem. O time não foi pensado para isso, Guerrinha. De fato, a gente já falou bastante disso. O elenco do Inter não foi pensado para ter o drible. Oi. O Caetano ontem, numa entrevista muito boa que ele concedeu dentro do pré-jornada, ele acabou relatando exatamente isso, que foi o planejamento para a temporada, não só do departamento de futebol, mas da comissão técnica. O Inter apostou em um estilo de jogador de acordo com aquilo que o seu técnico, que foi contratado não só para esse ano, mas pensando até o final da temporada de 2021, o Inter tinha de filosofia de jogo, que era um time que tinha muita correria, era um time diferente. Mas aí que tá, deu errado. Por quê? Time físico foi embora, também, né? E agora vai mudar. Exatamente, é um time que, obviamente, foi contratado para jogar com um técnico, agora chega o Abel, já no final da temporada não tem mais o que fazer. Não tem, mas talvez o planejamento tenha começado errado lá atrás, quando se apostou e aceitou por completo, não pensando que poderia acontecer ou uma saída do Kudê, ou daqui a pouco o trabalho não desse certo. O Kudê foi embora, agora o Inter ficou com uma filosofia de jogadores que o Abel Braga não sabe utilizar. Eu acho que essa teu entre vírgulas ali, e que foi aceito completamente, eu acho que aí é que entra uma responsabilidade que eu vejo muito grande da diretoria.
que deu, que agora está tentando, tá muito claro isso. A diretoria do Inter, frustrada e decepcionada com o que o Eduardo Cudê fez, ela está tentando enxovalhar o Cudê. Isso é claro. Tanto é que veio a história aquela do zagueiro argentino que ele queria contratar por 32 anos e que aí a diretoria brecou, mas a diretoria não brecou o Matheus Jussa e nem o Lucas Ribeiro, que não jogam. Eles não jogam. Esses aí duvido que o Cudê tenha chegado e tenha dito para a diretoria contratar. Então esse aí é um jogo em que os dois lados erram, sabe? Não adianta tentar demonizar o Cudê. O principal motivo para a saída do Cudê é muito menos o caráter do Cudê, que está tentando ser enxovalhado, e muito mais a decepção que o técnico também teve com o clube. Eu também acho. Sabe, as condições de trabalho que prometeram ao Cudê foram umas, e o decorrer da história mostrou para ele que ele não estava. E aí ele se olha, se é para ser assim, eu tô aqui, tô cumprindo meu... Veio uma proposta do mercado melhor, mercado espanhol, vou abrir porta, é no Lanterna do campeonato, não tem problema. Mas eu vou para uma nova expectativa, porque aqui eu já vi que eu não posso confiar nessas pessoas e nesse dito projeto que fizeram. Quem me contratou foi demitido, quem me sustentou foi demitido. E eu não tenho respaldo de quem está aí. Esse é um pensamento que o Eduardo Cudê tem todo o direito de ter tido, embora tenha agido talvez mal com o Inter na hora da saída. Independentemente de, claro, não se faz juízo de caráter aqui, até porque o Cudê fez não foi ilegal, né? Tá no contrato, tem multa. Mas assim, vou pegar um exemplo. O Sampaoli, ele também tinha problemas, ele pedia reforços, ele viveu as turras com a direção do Santos, que é uma direção complicada, enfim, tal. E ele, olha, pelo menos ele ficou até o final da temporada, justamente em nome de um projeto. Pô, o cara foi lá, assinou reforços, aí ele vai embora e deixa os reforços para um outro treinador que de repente quer jogadores diferentes. Eu acho que nesse aspecto aí foi muito, assim, negativo a saída do Cudê. Pela maneira como ele aconteceu. Eu não tenho dúvida que faltou inteligência política, talvez maturidade, e isso foi consequência da saída do Barcelos, e antes da saída do Melo, dessa confusão política que se meteu o Inter. Eu sei, ele se sentiu sozinho. E o Inter teve culpa nisso. Tal. Ele deveria e teria de ter gerido melhor esse tipo de coisa. Agora, sair 48 horas de uma decisão, porque uma instituição, Zé, ela não é só o dirigente, ela é os jogadores... eu lembro do... Tá, eu vou usar um exemplo que é um exemplo muito radical. O Tite treinou o Caxias sem receber salário. Ele podia ter ido embora também quando ele foi campeão hoje, mas ele ficou com os jogadores, entende? Vamos pegar um outro ficou lado, muito ruim aí, muito ruim para ele. Vamos pegar um outro lado que o próprio Inter viveu semelhante situação. O Fossati classificou o Inter para a semifinal da Libertadores e foi demitido na véspera da semifinal. Véspera que eu digo é no período da semifinal. Isso aí é lei de mercado. Isso acontece. E o Inter melhorou. E o Inter, claro que foi. Porque claro que foi. Se tivesse perdido, certamente estaríamos ouvindo, não era para ter mudado, que estava conseguindo resultado. É que o resultado no futebol é tudo, né? E o Cudê, pelo que sei, ele o primeiro pedido de demissão, que não foi assim, me dá o papel que eu assino, foi depois do jogo contra o América de Cali. Ele já estava desgastado, ou um pouco desgastado, desde aquele episódio da redução dos salários. Ele e os seus companheiros de comissão técnica não aceitaram a redução de salário. Cinco pessoas não aceitaram a redução do salário. Ali já começou a coisa meio que ficar assim, os jogadores aceitaram, os funcionários tudo bem, ele não aceitou com seus companheiros de comissão técnica. 1h33, vamos acionar a nossa reportagem. 29 de novembro, dia do segundo turno das eleições. Matheus Ferraz traz as informações, a atualização está acompanhando aqui em Porto Alegre o dia da candidata Manuela Dávila. Ferraz, boa tarde. Isso, Debona, boa tarde a ti, boa tarde a todos. Já estou a postos aqui no bairro Auxiliadora, onde mora a candidata Manuela Dávila e onde ela deverá passar a tarde toda, saindo apenas lá por volta das 6 horas, em direção a um hotel na região central de Porto Alegre, o Hotel Embaixador, onde vai, após a apuração, conceder uma entrevista coletiva já comentando o resultado. Durante a manhã, a agenda foi mais movimentada. Desde as 7 da manhã, quando ela tomou café com apoiadores e lideranças políticas nesse mesmo hotel no centro de Porto Alegre. Depois, por volta das 10h10 da manhã, ela votou no Colégio Santo Inês, no bairro Petrópolis. Em seguida, acompanhou o voto do vice Miguel Rosseto, ali no bairro Bonfim, próximo à Redenção. E depois veio aqui para este ponto
para casa dela e em uma breve troca de mensagens com ela, ela disse, olha, vou ficar a tarde toda em casa, repetindo o que já fez no primeiro turno. Agora, nesse momento, olha, muito calor na rua, Debona, a gente vai seguir aqui durante toda a tarde, mesmo que ela não saia, porque nós vamos acompanhar todos os passos da candidata. E lá no final da tarde, nós vamos acompanhar também esse deslocamento e também as primeiras impressões de Manuela Dávila sobre as eleições deste domingo, depois do fechamento e apuração dos votos. Obrigado, Ferraz. 1h35, Gabriel Jacobsen acompanha o dia do candidato Sebastião Melo. Jacobsen, boa tarde. Oi, boa tarde, Debona, boa tarde a todos. Assumi há pouco o posto que estava até então com Giane Guerra. E assumi o posto já quando o candidato Sebastião Melo, por volta de 12h40, encerrava o seu voto aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Eu estou agora em frente à residência do candidato ex-prefeito Sebastião Melo, do MDB, residência no bairro Guarujá, próximo à Orla do Guaíba. E aqui ele deve permanecer ao longo de toda a tarde. Inclusive não almoçou ainda, falei com o candidato agora quando ele ingressava em sua residência com a família, ele disse que tentou pegar um churrasco no caminho para almoçar, um churrasco pronto, mas já tinha fechado o local onde ele ia fazer essa compra, então vai fazer um pedido de teleentrega para almoçar e aqui mesmo deve permanecer até às 7 horas da noite. Às 7 a previsão é que ele se desloque para o centro, para um hotel no centro de Porto Alegre, onde lá vai conceder a entrevista coletiva para avaliar o resultado final do segundo turno da eleição. Candidato que durante a manhã teve toda a sua agenda agitada, começando por volta das 6h30 da manhã e desde as 6h30 até por volta do meio-dia, uma série de entrevistas e acompanhamento de voto de aliados e de familiares. Ele já votou, como eu disse há pouco, aqui mesmo na Zona Sul, escola no Colégio Paraíba, aqui na Zona Sul, e agora descansa durante a tarde. Debona. Obrigado, Gabriel Jacobsen, Matheus Ferraz, nossa reportagem mobilizada, às 2h30 em definitivo já a cobertura completa, com mais entrevistas, lembrando, né, com acompanhamento para Porto Alegre, para Caxias do Sul, para Canoas, para Pelotas, para Santa Maria e, claro, para São Paulo, onde está o Eduardo Matos, para todas as 57 cidades, em especial as capitais do Brasil, e às 4h30 o Escola, a Rosane e o Macedo comandam já o programa da apuração. Black Week Unimed Porto Alegre, 40% de desconto nos 4 primeiros meses e carência zero. Entre no site e saiba mais. Conquistar vem de dentro e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais. Pegada, a marca da conquista. A cada jogo do Inter a gente diz o seguinte, o que fica para a próxima partida? E nós vamos debater isso depois do intervalo. Quarta-feira o Inter pega o Boca Juniors pela Libertadores. Sala de domingo na Gaúcha, neste domingo de eleições, intervalo e já voltamos. Volta, sala de domingo, temperatura alta, 30 graus agora em Porto Alegre, tá muito abafado este domingo. O Sala de Domingo, sempre com a parceria de Calçados Pegada, da Steel. Nós vamos até às 2h30 com o programa neste domingo de eleições, a todo momento também com os chamados da nossa reportagem que acompanha a votação neste domingo. Senhores, o que fica do Inter para a quarta-feira contra o Boca Juniors, numa tarefa bem mais difícil, num jogo bem mais complicado, hein? Do ponto de vista técnico, tático, anímico e tudo mais. Só esperança, mais nada. O Internacional não está jogando que ele possa te dar a confiança de que vai se transformar numa noite de quarta-feira. Esse é o detalhe. Ah, não, mas olha, vai se transformar. Não tem assim, a gente não pode dizer isso, porque o repertório apresentado até agora é um repertório que não anima. Tu falou uma coisa aí no início do programa e eu fecho completamente a questão. É um time que parece que está desmotivado, é um time que está louco. Triste. Exato, é um time que, sabe, o que acontecer está bem, está conformado. Louco para que termine o ano. Eu vejo por aí também, sabe, não tem poder de reação. Eu acho que, sabe, animicamente, psicologicamente, está muito abalado. Vai dar tempo de... Não é em 2 dias que tu muda isso. Tu até pode ir lá no vestiário motivar e vai acontecer isso, não tenho dúvida, mas não é suficiente. Tu precisa ter bola. Primeira coisa no futebol, ter bola. Depois é o resto. Motivação, bom trabalho, preparo físico, esquema tático, tudo isso. Agora, não adianta tu ter esquema tático, ter preparo físico, se quando te dá a bola, tu não sabe o que faz com ela. É o que o Inter está vivendo.
assim, do ponto de vista... Bom, primeiro tem uma questão aí que eu acho importante, mas aí não é para o amanhã. É de o Inter começar a trabalhar a ideia de volantes que não sejam só aquela ideia do centro médio, que é um pouco o que o Rodrigo Lindoso está fazendo e acabou fazendo mais ainda no Inter, né? A gente vê no Grêmio, por exemplo, o Matheus Henrique e o Darlan são armadores também. A armação, ela não fica só na conta do Jean-Pierre, embora o Jean-Pierre tenha melhorado o time do Grêmio com a figura dele, assim como o D'Alessandro melhora o Inter. Mas fica tudo no Inter, fica tudo ao cargo de uma pessoa só, de um jogador só. Como se o 10 armasse, o 5 só desarma, o zagueiro só cabeceia. O futebol não é mais assim. Tu tem que ter mais parceria, porque senão não funciona. Mas é uma questão estrutural que o Inter tem que pensar nisso mais pra frente, né? De ter volantes que sejam mais apoiadores e talvez não só marcadores. Mas assim, do ponto de vista prático, no jogo pra quarta-feira, Zé. Sabe, o jogo agora... É quarta-feira o jogo, né? Quarta-feira. Isso. Quarta-feira. Né? Quarta-feira. O Inter tem que, assim, alguns jogadores que estavam acostumados a jogar de um jeito, eles têm que ser devolvidos a essa função. E aí eu tô falando de emergência, não é nem para jogar maravilhosamente, não é apenas para não jogar tão mal, como a gente viu ontem. Então o Edenilson, ele não pode ser volante, ele tem que jogar pela direita. O Patrick é a mesma coisa, ele não é armador por dentro, porque como disse o Guerrinha, ele não é o cara que domina a bola, gira, passa o pé por cima da bola, faz uma inversão. Ele é o cara de ultrapassagem, de condução de bola, ele não é um armador que nem o D'Alessandro. Então ele não pode jogar como meia por dentro. Ele tem que jogar pela esquerda, sabe? Então o Inter tem que voltar algumas coisas que tinha antes pela rotina dos caras, entende? Porque senão fica essa geleia morna que a gente viu ontem. Eu concordo com tudo que vocês disseram aí, e eu vou simplificar bastante assim, fugindo até de algum critério mais tático, mais científico até do futebol. O Inter tem que correr pra frente, sabe? Não basta aquela coisa. O Kudê tinha uma frase, que a frase era bacana e se levada à prática era sensacional. Aquela coisa, no meu time ninguém caminha. Não, o time dele, o pessoal estava caminhando no fim. Nos últimos jogos estava caminhando, sim. O Inter ficou lento ainda no tempo do Kudê. Vamos deixar. Isso é verdade, isso é fato também. A saída do Kudê tem todo aquilo que a gente já discutiu, mas tem um decréscimo de produção porque o time dele não estava fazendo o que ele dizia que fazia. O time andava para trás, passava a bola para trás, passe lateral. Marcelo Lomba estava jogando um monte, ele não era líbero, ele era um goleiro simplesmente para repor a bola. Então isso estava acontecendo, e agora está acontecendo muito mais. Mesmo com a entrada do D'Alessandro, que tem a ideia de fazer o time jogar, o resto é jogador que não vai, então bota o Patrick e faz o Patrick botar pra cima. É outro jogador que, pela questão muitas vezes física, ele decresceu muito o rendimento individual, e não é por culpa do esquema, é por culpa que ele não está bem. O Edenilson esse ano oscilou demais. Ele teve um curto momento ali depois da renovação do contrato que ele voltou a ser um cara de alto nível, mas foram poucos jogos. Por isso que eu digo, o problema do Inter está muito individualizado. Pode que o sistema, que o esquema prejudique os jogadores como um todo, mas há uma carência técnica individual, decréscimos técnicos nítidos individuais no Inter. E o que me preocupa, meus amigos, é o seguinte: quem vai assumir o Inter, seja pela chapa de Alessandro, pela chapa de Aquino, tem uma ideia de futebol? Tem uma ideia de como corrigir isso jogando futebol? Qual é o modelo de time, de treinador que eles querem? Eu acho muito pouco explicado isso para o torcedor e até para a gente poder começar a debater sobre o que vai ser o Inter. Eu não tenho nenhuma perspectiva do Inter daqui para frente. O Inter até fevereiro é lutando para ficar no G6 e pelos milagres da Libertadores. E esse é o ponto, né, Zé, que tu cita bem a questão da até fevereiro, porque sobre essa ideia dos dois candidatos, tanto o Dr. Aquino quanto o Alessandro Barcelos, eles garantiram, por exemplo, a presença do Abel. Então, ou seja, a ideia, o plano de futebol, o que eles pensam, né, para isso, até o final da temporada de 2020, referente a 2020. Então, o que eles pensam sobre futebol vai ser implementado a partir de fevereiro, que é um tempo curto, né? Porque a temporada termina no dia 28, mas no começo de março já começa a temporada 2021. Então também tem isso, será pouco tempo para essa mudança
de pensamento, essa mudança de cultura em relação ao que eles pensam numa comissão técnica, no estilo de futebol do Inter a partir de 2021 em seus mandatos, quem ganhar, obviamente, em comparação com o que o Inter está vivendo agora. Então isso também é importante de salientar. Mas nesse período vai dar para fazer um bom conhecimento, por exemplo, quem ganhar a eleição já vai conhecer pelo menos o vestiário, vai poder fazer uma análise do que serve e o que não serve, vai dar para fazer um bom planejamento. Então, querendo ou não, o vencedor vai ter sim também um tempo para poder implementar e pensar exatamente o que vai fazer na principal pasta do clube, que é o departamento de futebol. Então, acho que quem vencer a eleição vai ter sim uma certa vantagem, querendo ou não, por mais que ainda vá terminar a temporada em 2 meses, mas vai ter tranquilidade já para, dentro do vestiário, analisar aquilo que vai ser preciso para daí sim implementar o seu método de trabalho nos anos seguintes. Quem será o vice de futebol do Alessandro Dornelli? Do Alessandro Barcelos? Alessandro Barcelos. De quem será? Se fala muito no nome do João Patrício Hermann. E em entrevista ele disse que vai ser uma espécie de colegiado também. Isso. Não vai ser uma figura só. O vice de futebol do Aquino é o Roberto Sigma. Exatamente. Esse aí já está confirmado. Não, acho que até confirmado não está, Guerrinha. Não, confirmado não foi noticiado. Confirmado está. Confirmado eu estou te dando a informação. A informação é ele. Está confirmado. Ele não foi divulgado. Não, Guerrinha, tá desde sexta na minha coluna, isso. Sim, não. Eu dei no sala de redação às 2h da tarde, sexta. Eu dei isso. Entendeu? Que era ele. Então, ele está confirmado. Eu não estou aqui levantando bola. Eu estou dizendo que confirmado tá, ele não está divulgado. Confirmado é uma coisa. Pra caramba, Guerrinha. Não, já peguei os dois almoçando num restaurante importante de Porto Alegre, aí os dois. O Aquino e o Sigman. O doutor Aquino, na sexta-feira, no Show dos Esportes, ele foi entrevistado tal qual sexta? Acho que foi sexta. Foi sexta. Ele e o Alessandro foram entrevistados e os dois foram perguntados sobre isso. Daí o doutor Aquino, que é um homem de respostas longas, ele fala assim, ele explica bem, ele tem a retórica do advogado, do magistrado. E eu perguntei para ele, foi falado sobre futebol, ele disse: o meu nome já está escolhido. E nós vamos divulgar em momento assim, daí deu uma explicação o porquê. Aí eu perguntei, pode ser Roberto Sigma? Ele deu 3 palavras elogiando o Sigma e terminou a resposta. Mas olha aqui, ó, vou dizer até o restaurante onde eles estavam almoçando os dois. Agora que o Guerrinha já deu informação aí, né, com exclusividade, né, eles no Mamma Mia, eles volta e meia vão lá conversar, não vão conversar sobre, embora a comida seja muito boa, não é do Galeto e da Massa que eles vão conversar ali, né? Vamos combinar que não é. Agora, independentemente de quem seja o presidente, Barcelos ou Aquino, tem uma providência que os dois têm que tomar. E elas vão ao encontro de um questionamento que tu fizesse no bloco anterior. Olha, jogou o Heitor, jogou o Maurício, jogou o Yuri Alberto, né? Enfim, citaste outros também, mas Moledo, mas assim, tu pegasse 3 meninos. Isso é uma coisa que o Inter tem que cuidar. Porque joga o Musto não sei quantas partidas, joga o Rodinei não sei quantas partidas, joga o Moisés não sei quantas partidas, o Leandro Fernandes entra sempre. Esses têm repetidas chances de jogar. E aí os guris que têm uma trajetória vencedora, eles jogam 1, 2, vai queimar e não sei o quê. E aí vamos segurar porque tem que cuidar para eles colocarem. Aí na hora de bota justamente para queimar. O futuro do Inter não será com o Abel Hernandes, não será com o Leandro Fernandes, não vai ser com o Musto, não vai ser com o Moisés. O futuro do Inter, se o Inter tiver algum, ele pode ser com o Heitor, com o Prachedes, que é campeão da Copa São Paulo, com o Yuri Alberto, com o Maurício. E não tem outro caminho, porque o Inter não tem dinheiro, gente. O Inter não tem dinheiro para sair contratando. Então, ou ele dá chance para esses meninos, forma, vende, faz a roda girar, ou que chance ele tem? Então, eles têm que continuar jogando. Não foram bem agora no sábado, mas eles têm que continuar jogando. Eu até fiz essa provocação, acho que no Show dos Esportes eu estava participando, e eu quero fazer ela de novo, porque eu até entendo o discurso do tem que usar a base. Mas eu acho que tem que ser feita uma vírgula. Que base é essa? Que jogador é esse? Deixando o Heitor de lado, que hoje é um titular, vamos considerar o Heitor um titular da posição. Tem algum menino da base que hoje merece ser titular absoluto do Inter? A minha resposta não dá para saber porque eles não jogam. O Pégolo, por exemplo, jogou meia dúzia de partidas. Mas seria titular o Pégolo, o Prachedes ou o Nonato? Não sei, mas esse é o ponto, Debona. Este é o ponto. Eles têm que jogar para saber se eles podem ser titulares ou não. O Jean-Pierre... Mas o Nonato jogou 50 jogos já.
Não, tudo bem, mas entrando. não tô falando do Nonato, tô falando do Não, Praxedes. Nonato, O Praxedes foi Praxedes. campeão. Sim, foi campeão da O Copinha, Matheus tudo bem. Henrique, eu não quero comparar, tá? Mas o Matheus Henrique, ele jogou lá naquele time da transição, o time jogou mal, eliminou o Grêmio, foi mal pra caramba. Os jogadores de base, eles vão e voltam, outros não dão em nada. O Machado lá do Grêmio entrou e o Grêmio viu que não dava nada, ele foi embora. Pode acontecer a mesma coisa com o Nonato, pode ser que aconteça, mas eu digo assim que eles têm que ter minutagem, entende? Eles têm que jogar de vez em quando, repetidas vezes. Porque senão tu não tem um juízo do cara, sabe? Não adianta um clube investir pra caramba na base, se aí chega no momento de lançar, no momento de ir pro time de cima, eles ficam só na sombra, jogam um pouquinho, jogam uma partida, vai mal, fica mais dessa em jogar. E não tem outra saída, entende? Eu não vejo, pelo menos, né? O Bruno Praxedes foi o melhor jogador da Copa São Paulo. O Peglo, campeão mundial sub-17. Alguma coisa eles têm para eles estarem nessa condição, né? Eu não consigo ver outro caminho, sabe, o Debona pro Inter. Sem dinheiro, não vejo. O meu questionamento é sobre titularidade hoje, assim. Eu acho o Johnny imediatamente o reserva do Dourado. Ele tem que estar à frente do Lindoso, que aliás o Lindoso é um mistério, né? O Lindoso nunca foi um grande meio-campista, mas nas últimas 2 temporadas ele chegava à frente, ele finalizava, ele fazia gols. Hoje é só para trás. Só para trás. Entre entrar o Leandro Fernandes, coloca o Peglo. Qual é o acréscimo substancial que o Leandro Fernandes dá que o João Peglo não daria? Talvez não fizesse nada nesse momento muito maior, ele é jovem ainda, teve uma temporada muito complicada, com lesões graves, inclusive na coluna. Mas será que o Leandro Fernandes oferece tanto a mais assim que o João Peglo para ganhar 10, 15, 20 minutos no jogo? Olha, sinceramente, eu acho que não. Certamente não. O Peglo ontem não estava, né? Não foi a Goiânia. Mas em outros jogos ele estava, né, Zé? Tava, sim. Isso que eu digo, Peglo... o Leandro Fernandes entra para ser expulso, sabe? Não, o Peglo teve aquela colocação que o Abel fez e depois tirou ele, aí foi o Abel já que o colocou. O Peglo, daí pediu desculpas, só que depois o Peglo... Eu tenho a impressão que o Peglo teve um outro problema na sequência também, ele tem algumas fragilidades. Agora, eu vejo como titular mesmo, para ser titular e titular até o Saravia voltar, porque para mim o Saravia é melhor jogador que o Heitor. Sim. Ainda é, porque o Heitor tá com 20 anos, né? 19 anos. O Saravia é o Heitor, mas o Heitor, para mim, é o grande candidato já afirmado para ser titular do Inter, desde que deem a sequência para ele. Só que o Abel botou o Rodinei para jogar no outro jogo. Não foi o Cudê que fez isso, foi o Abel, tendo os dois em condições de jogar. Quem jogou a partida do América foi o Rodinei. O jogo dos mais experientes. Vocês lembram do Iago? Em Guerrinha, lembra do Iago lá na esquerda? Ele começou super bem, e aí depois teve um período que ele caiu bastante, até se discutia se não tinha que voltar o Wendel, se ele não tinha que ficar um tempo no banco. E aí depois ele retomou de novo, foi vendido, rendeu dinheiro ao clube. É esse processo que o Inter tem que retomar, entende? Me parece. E tem razão, o Heitor nesse momento... A estreia do Iago, Diogo, foi contra o Criciúma, um jogo que o Antônio Carlos Zago, pela Primeira Liga, lá no Heriberto Rios, ele comandou a equipe principal num dia, o filho nasceu e depois ele foi a Criciúma no dia seguinte, que já era o jogo do Inter B, era o Inter Sub-23 na época. E o Iago estreou naquela partida, até foi bem, como você referiu. E tem um outro detalhe que eu acho que interessante, esse momento dos jovens. Até conversava com o Maurício Dulac na viagem que eu fiz para cobrir Fluminense e Grêmio. Ele foi na nossa concentração, foi no hotel que eu estava hospedado para atender o Rodrigo Oliveira dentro do Sábado Esporte. Depois eu fiquei 1 hora conversando com ele sobre futebol. E ele faz referência justamente a esse ponto. O jovem, ele é colocado num primeiro momento, vai bem, pela empolgação. Daí é natural, ele acaba se empolgando e achando que já está pronto, que pode seguir jogando, logo tem uma renovação para proteger também o clube, ganha uma valorização salarial, daqui a pouco ganha inicialmente 10 a 20 mil reais, passa a ganhar 80 a 100 mil e já sobe a cabeça. E é natural essa queda, por isso o jovem é colocado com tranquilidade por todas as comissões técnicas, porque querendo ou não, eles acabam tendo essa queda de rendimento nas suas próprias atuações, porque há um deslumbre com essa ideia que já está pronto para jogar entre os profissionais e entre os principais jogadores. Tem um jovem no Inter que está à beira de ser queimado, e eu acho uma grande injustiça, chama-se Zé Gabriel. Esse jogador, quando o Bruno Fux foi vendido, o Cudê não botou o Moledo
e botou o Zé Gabriel. E o Zé Gabriel, se nós lembrarmos, os primeiros jogos do Zé Gabriel, eles acabam com a... Não houve viuvez pelo Bruno Fux, ninguém ficou lamentando a saída, porque o Fux não estava afirmado. O Zé Gabriel foi melhor que o Fux e naquele momento parou momentaneamente. Naquele momento, acabou a discussão se o Moledo tinha ou não que voltar, porque o Zé Gabriel, na zaga, ele deu uma resposta positiva. Só que as oscilações dele, naturais, elas custaram muito caro, porque o Cudê insistiu, não botou o Moledo quando tinha que botar, ou até para preservar o garoto, e mais do que isso, quando o Cuesta teve problema, pegou e deslocou o garoto para uma terceira posição, porque ele era volante, virou zagueiro pela direita e passou para a esquerda. E a partir dali o Zé Gabriel sentiu, perdeu a credibilidade diante do torcedor, e isso aí é uma coisa muito cruel que acontece com os garotos, não existe paciência com o garoto, é impressionante isso, o torcedor é muito cruel com o garoto. Com o que o Leandro Fernandes tem também é o seguinte, ele tem, não é simpatia do torcedor, mas o torcedor dá um respaldo para os estrangeiros, para quem vem de fora, que muitas vezes não dá para a garotada. Se, por exemplo, tenho certeza que se o Daniel Pavan, que é o preparador de goleiros, ou o próprio técnico, agora o Abel, disser, olha, o goleiro do Inter não tem que ser o Lomba, mas também não deve ser o Danilo, tem que ser o Daniel, o torcedor não vai poupar um tiro de meta mal cobrado. Bom, nós vamos para a notícia sobre o Iago, né? O Iago que, além do fôlego, uma capacidade incrível de ir ao fundo e voltar o jogo todo, né? O jogo todo apoiando, dando opção. Ele fez muito bem ao coletivo, porque ele transformou o Patrick no melhor jogador do Inter num determinado momento do ano. E o Patrick só foi aquele jogador graças ao Iago. Verdade. A parceria dos dois ali pelo lado esquerdo. Vem aí, notícia na hora certa, edição das 14h, o Sala de Domingo neste domingo de eleições, segundo turno, volta em seguida, domingo especial, domingo importante, e a programação da Gaúcha vai em seguida continuar com uma cobertura completa, com toda a reportagem mobilizada, acompanhamento das 5 cidades com o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, mas claro, com um olhar para todo o Brasil, sobretudo para São Paulo, onde está a nossa reportagem, onde está o repórter Eduardo Matos. Tá aí, notícia na hora certa. 2h06, de volta com o Sala de Domingo. 30 graus em Porto Alegre, farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. A rede de farmácia São João inaugura amanhã 2 lindas lojas. No Rio Grande do Sul, sua primeira loja em Arvorezinha, e no Paraná, sua segunda loja na cidade de Sarandi. Aproveite as ofertas incríveis de inauguração. Estil junto de quem faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. Junto de quem faz o agro. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. O Douglas de Morinelli está fora do seu domicílio eleitoral. Eu estou ainda tentando fazer a justificativa pelo nosso glorioso e-título, já que o meu domicílio não é Porto Alegre. Os demais colegas já exerceram o seu papel de cidadão neste domingo? Às 7h30 da manhã fui no colégio Álvaro Moreira, aqui na Rio Branco, em Canoas. Desde as 7h30 da manhã já comprovei, pelo menos votei no segundo turno. Canoas, que é uma das cidades que tem essa possibilidade no estado do Rio Grande do Sul de segundo turno, né, Debona? Isso aí. Eu já justifiquei devidamente já. Eu não tenho segundo turno na minha terra. Ah, é verdade, São Chico, é verdade. Tá terminando o Grande Prêmio do Bahrein, né? Adivinha? Vai terminar em bandeira amarela, viu? Pois é, quanto incidente, né? Mais um agora. De novo, um carro pegando fogo. Aliás, a imagem é o Sérgio Pérez. Ele estava em terceiro lugar e o carro não resistiu, o motor não resistiu. E aí, claro, cai um pingo de óleo ou coisa assim em escapamento, na área quente do motor, e cria um incêndio. Ele estourou o motor, foi para a zona de escape ali e terminou a corrida para o Sérgio Pérez. Bom, 2h08, o Atlético Mineiro ganhou, o São Paulo ganhou, o Palmeiras ganhou, o Santos ganhou, o Flamengo não jogou na rodada, o Fluminense joga amanhã. Esse São Paulo vai ter como parar o São Paulo do Brasileirão, hein, Guerrinha? É embalado, e que confiança esse time do São Paulo.
De onde o Luciano bate, da maneira com que ele bate, é gol, hein? Acho que o Guerrinha não tá, né? Mas é um fenômeno mesmo, Luciano. É um case desse campeonato, porque aquela ideia que a gente tem sempre de que às vezes o ambiente muda muito a história do jogador. Olha o que ele era no Grêmio, ele errava, não acertava nada no Grêmio. Olha, estou exagerando um pouquinho de propósito, né? Só para fazer comparação. Mas ele tentava, fazia firula, errava o passe, errava assistência, não fazia os gols. E agora é justamente o contrário. Ele faz gol de todos os jeitos. Ele já está quase passando o Galhardo, acho que ele tem 14 gols na artilharia, não é isso? E ontem ele errou a bicicleta, né? O chute ia para fora, só que pegou no zagueiro Juninho e acabou indo em direção ao gol. No Grêmio há pelo menos uma ideia de que o Luciano ele tentava sempre dar o toque diferente na bola, caprichar demais, até ser um pouco snob. Foi essa a expressão que eu vi recentemente dentro do clube e acabou por isso não tendo sucesso por aqui. E ele tinha uma média pelo menos interessante. Muito do Grêmio ter voltado à Libertadores desse ano foi naquela dobradinha Luciano e Diego Tardelli na reta final do Brasileirão de 2019. Os dois foram muito bem, o Grêmio ali engatou 5, 6 vitórias na sequência, mas com esses dois jogadores jogando na linha de frente do técnico Renato. Foi a decolagem do Renato. O Renato considera aquilo a decolagem do ano passado, que ele disse que o time ia decolar em direção a uma vaga no G4. Vai ser um final legal, hein? Porque tá tudo embolado aí, né, cara? Eu acho que o São Paulo, eu não sei, eu acho que o São Paulo precisa ser mais regular. Entendeu? O São Paulo que ontem ganhou do Bahia, ganhou bem. Aliás, um jogo que teve um acidente feio, né, com o Hernando e o Volpi. Mas eu acho que dentro do Morumbi ele está tendo dificuldades. Ele pega os times fechados e sofre para ganhar. Ele vai melhor fora do que dentro de casa. Uma curiosidade sobre o Luciano, né? E até o Simon referiu bem que ele acabou errando a bicicleta, mas mesmo assim o gol acabou saindo. Ele foi o vencedor da aposta do Renato, né? No Grêmio. De que ele daria ele daria um carro popular para quem fizesse um gol de bicicleta que fosse aprovado por ele. E aí foi o gol do Luciano e depois numa coletiva o Renato mostrou a transferência bancária que o Luciano conseguiu com o gol de bicicleta no Grêmio. 40 mil reais foi a quantia transferida do Renato pro Luciano na ocasião. O segundo gol que ele faz ontem, o terceiro do São Paulo, é um absurdo, porque é muito difícil, ou o jogador tem que estar muito confiante para bater aquela bola de primeira, como assim, vem que eu vou bater, dá ela aqui para mim que eu vou bater. E bateu, a bola faz uma curva e vai no cantinho do goleiro, impressionante o gol que fez o Luciano no segundo gol. Bom, o Grêmio só joga amanhã e tem toda a possibilidade de escalar força máxima, à medida em que está nas quartas de final da Libertadores. Poderá ser um Grêmio titular amanhã, Simon Bianchini? Vai ser um Grêmio titular, pelo menos a base. O Renato já vem adotando essa estratégia. Claro que o resultado de 2-0 contra o Guarani no Paraguai, a vantagem de poder administrar na quinta-feira, deu mais certeza em relação a essa escalação. Apenas quem tiver qualquer indicativo de um desgaste um pouco maior e a possibilidade de uma lesão, talvez fique de fora. São dois jogadores, pelas informações que nós buscamos, estão pelo menos encaixados nessa análise preliminar. Jeromel e Diego Souza, ambos com 35 anos. Na zaga o Kahneman está de volta e vai formar o sistema defensivo com o David Braz. E no ataque o Thuram pode receber mais uma chance iniciando desde o começo. Também tem um outro retorno que é interessante, que é o Maicon. Ele volta a ficar à disposição depois de um longo período, mas não voltará, pelo menos é essa a informação que a gente tem, imediatamente ao time titular. A ideia é aos poucos o Maicon ganhar alguns minutos para que quando ele estiver 100% voltar daí sim, podendo ser titular. Até porque tem essa dupla que está indo muito bem, Matheus Henrique e Darlan. Com isso o Maicon deve ficar no banco de reservas amanhã. 2h13, tem um chamado aqui do Bruno Teixeira, que está acompanhando o ambiental da eleição do dia de voto aqui em Porto Alegre. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Debona. Acompanho o ambiental nos colégios eleitorais e também a situação do trânsito em Porto Alegre, movimento neste domingo de segundo turno. O que eu posso dizer é que neste momento, agora 2h13 da tarde, o movimento é tranquilo em Porto Alegre, nas principais vias. A gente tem alguns locais com o trânsito um pouquinho mais lento.
que são, digamos, as avenidas principais aqui que dão acesso para alguns colégios eleitorais ou também para locais de maior movimento na cidade, como a Avenida Padre Cacique, a Avenida Oscar Pereira, na Zona Sul, são algumas delas. Vou pegar algumas outras aqui, enquanto isso também falo que então a gente tem um movimento um pouco mais tranquilo nessa tarde, poucas pessoas na rua, apesar de ainda ser um horário cedo, né? A gente está em 29 graus, uma tarde de bastante calor aqui em Porto Alegre, e agora sim posso dar as outras vias que a gente tem um pouco de mais movimento. São avenidas Padre Cacique, Aparício Borges, Cavalhada, Oscar Pereira, como eu mencionei, e Antônio de Carvalho. Há pouco tivemos um acidente no cruzamento entre a Lucas de Oliveira e Dona Margarida, esse movimento aqui em Porto Alegre. Passei em frente ao Colégio Bom Conselho, que é o maior colégio eleitoral de Porto Alegre, com bastante movimento de eleitores chegando e saindo neste início de tarde. No mais, muito calor nas ruas de Porto Alegre, Marcelo Debona. É verdade, dia muito abafado aqui na capital gaúcha. Obrigado, Bruno Teixeira. E a Bibiana Dil traz o ambiental de Canoas. Oi, Bibi, boa tarde. Alô, Bibiana Dil, está em Canoas, onde também há segundo turno. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Agora sim, tudo certo? Boa tarde para vocês, boa tarde para todos. A gente está falando aqui de Canoas, do Colégio Espírito Santo, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. Por aqui tudo tranquilo e esse é o ambiental da cidade agora à tarde, viu? A gente já circulou por vários bairros aqui de Canoas e a gente percebe movimento bem baixo nas ruas. Pela manhã, com a Kathleen Moreira acompanhando, estava mais movimentado, inclusive houve 3 prisões por crime eleitoral. E agora à tarde a gente percebe pouca gente nas ruas, até aqui nesse colégio tem um pessoal chegando para votar, mas o movimento está bem calmo no município de Canoas. A gente confirmou com a Polícia Federal que eles têm equipes circulando aqui pelos colégios de Canoas. Brigada Militar também tem uma presença bem forte, a gente encontra próximo a vários locais de votação aqui na cidade, mas agora à tarde não temos confirmação de ocorrências ou de algo grave acontecendo. Queria fazer um alerta para 2 locais de votação que foram alterados aqui no município. Um deles é o Bolão Gaúcho, os eleitores agora têm que votar na Escola de Ensino Fundamental Canoas, e a Escola Rui Barbosa também não está mais tendo votação esse ano, e aí a votação foi trocada para a Escola Estadual Augusto Severo. Mas nós passamos nesses 2 locais antigos e não encontramos ninguém desavisado, ninguém confuso, como já é segundo turno, né, Debona? O pessoal já se acostumou com o primeiro turno, já ficou sabendo da mudança do seu local de votação e agora à tarde, pelo menos, a gente não notou nenhum tipo de confusão envolvendo os eleitores e esses pontos de votação. Mais de 250.700 eleitores aqui no município de Canoas, tarde de muito calor e agora de muito vento também aqui na cidade. A gente segue acompanhando a votação até o fechamento das urnas às 5 horas da tarde, Debona. Obrigado, Bibiana Dil, direto de Canoas, 2h16. Hoje nós não teremos aquele atraso, eu acho. Não. Hoje vamos conhecer. Não, até porque garantia do Tribunal Regional, são 2 candidatos. 8 horas a previsão, né, do resultado, porque nós tivemos no primeiro turno aquele problema pontual que foi em Brasília, né, não houve problema com urnas. Antes que se crie de novo aquela ideia da... como é que é a inconfiabilidade do sistema, né? Isso. Teoria da conspiração, né? A urna não funciona. É confiável. Não é confiável. Não, o problema foi lá em Brasília. Já uma garantia, vai ser bem mais tranquilo, bem mais ágil, né, a apuração neste domingo. Terminou. Deu ele, né? Com bandeira amarela, bandeira quadricular, para botar a bandeira que quiser. Lewis Hamilton é imbatível na Fórmula 1. Depois de ter conquistado a sua 98ª pole position, ele ganhou de ponta a ponta com 2 largadas, com o acidente do Grosjean. Lewis Hamilton é o vencedor com a Mercedes, vencedor do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Em segundo lugar ficou Max Verstappen e em terceiro o Alexander Albon da Toro Rosso. Com a terceira posição, farão o pódio daqui a pouquinho lá no Bahrein. O Maicon recuperado ainda tem lugar no time do Grêmio? Recuperado de lesão, e aí tem a questão física, claro, para ser levado em conta. O Maicon é diferenciado, Debona. O Maicon, em condições normais, são poucos os volantes que jogam mais do que ele no futebol brasileiro. Agora, a gente precisa ser justo. O Darlan entrou
e foi o jogador que mais se aproximou do estilo Maicon. Então, quem está muito feliz da vida deve estar dormindo com o ar-condicionado ligado, acordando com um sorriso nos lábios, é o Renato, que tem 2 belas opções. Eu acho que o Maicon vai começar, é o melhor, o Guerrinha tem toda a razão, ele é acima da média, o Maicon, né? Por isso que o Tite pensou em levar ele para a seleção brasileira para ser o ritmista do time, né? Não tivesse ele tantas lesões que diminuíram um pouco a carreira dele, ele teria recebido essa chance. Ele vai ser usado como o cara extra classe, né? Que entra, às vezes, 40 minutos, às vezes num jogo mais experiente, para jogar meio tempo, naquela administração de carreira que está indo para o final. Mas ele é do meio campo do Grêmio, né? Dos volantes, é o cara mais aparelhado, com mais recurso. E é experiente, né? Experiência é uma coisa que não se compra em prateleira, tu tem que jogar para ter. E o Michael tem. Eu não vejo o Michael como titular absoluto do Grêmio mais. Isso aí, mas eu vejo ele com grande utilidade ainda. A tentativa ou a possibilidade de tê-lo em condições para participar ou até começar uma partida, é que o titular absoluto para mim é aquele que tu tens ele na maioria dos jogos para começar e que tu possa fazer um esquema em cima dele. Com o Michael não dá para contar com isso. Agora dá para contar quando ele estiver se ele estiver em condições ideais, dá para contar com grande qualidade para o time. Ele tem lugar ainda no time do Grêmio, até no time titular, mas não como o titular absoluto. Eu penso dessa forma também, né? Se há meritocracia do momento, o Darlan não sai mais do time. E o Maicon vai ser o jogador importante do grupo, pontual para algumas situações, embora a qualidade de fato não se discuta desse jogador. O jogo do Grêmio amanhã é 6 da tarde, hein, Simon? 6 da tarde. Atenção, porque não é às 8 horas da segunda, é um jogo atrasado. Hoje o Grêmio tem 21 jogos na tabela. 21, né? 21, isso. Vai para 22 amanhã e fica. E eu não faço ideia como a CBF vai resolver o problema Grêmio e Flamengo, hein? Pois é, porque Grêmio e Flamengo seguem na Libertadores, o Grêmio ainda tem o acréscimo da Copa do Brasil. CBF, na verdade, ajustou um problema, mas criou outro, né? Ajustou puxando esse jogo entre Grêmio e Goiás, mas criou um outro entre Grêmio e Flamengo. Não sei se não seria melhor ter feito, realizado esse jogo Grêmio e Flamengo daqui a pouco um outro dia, se bem que o Flamengo também joga terça-feira contra o Racing pela Libertadores. Mas a CBF não sei se está secando os clubes ou daqui a pouco vai ter que fazer aquela norma que já foi acordada com o sindicato dos jogadores. Jogos com intervalos curtos, de 48 horas. O Flamengo já jogou assim. Tem que ver se daqui a pouco não vai ser esse o recurso colocado mais adiante, quando as datas estiverem mais fechadas ainda para os dois clubes, Grêmio e Flamengo. A grande tendência é que os dois acabem avançando na Libertadores. O Debona, diga. Deixa eu colocar um ponto aí, que é uma opinião minha, não estou fazendo aqui nenhuma provocação só para criar polêmica, se é que vai criar. Mas sabe que eu tenho um jogador do Grêmio que não fez um bom jogo na última partida, lá na Libertadores, e que é controvertido em função das preferências de muitos torcedores e analistas. Mas sabe que me agrada muito, e até me agrada a maneira como o Renato está sustentando ele, prevendo oscilações e vendo até que ponto ele pode render. Me agrada muito o Luiz Fernando no ataque. Eu não estou dizendo aqui que eu prefiro ele, ele é melhor que o Ferreirinha. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito que é bom ter paciência com o Luiz Fernando. Eu vejo algumas potencialidades nesse jogador muito interessantes. Com uma força, ele é um jogador muito forte. Ele é um jogador que vai para cima. Ele tem, e atenção, perdão, eu não estou comparando. Ele tem um vigor assim de ir para frente pelo lado direito, que não é todo jogador que tem. Eu não vou dizer que é parecido com o que o Renato fazia. O Renato tinha muito vigor, porque aí o Renato é incomparável. Mas aí eu vou puxar uma coisa mais moderna, um cara que também foi polêmico, porque era titular, foi campeão brasileiro, mas nunca foi uma unanimidade. Ele lembra um pouco o Zé Alcino, que tinha uma força impressionante, boa técnica, muito boa técnica, mas que pecava no acabamento. Como o Luiz Fernando tem 22 anos, eu acho que com um cara como o Renato a orientá-lo, e até porque o Renato foi do setor e tinha algumas coisas parecidas, como o vigor e a ida pra frente, eu acho que dá pra corrigir e aprimorar muito esse jogador.
Eu tenho a impressão que o Luiz Fernando é um cara que tem um potencial de crescimento muito grande no Grêmio. Ele protagonizou no jogo passado, lá no Paraguai, uma jogada que o acabamento foi um horror. Mas que a jogada dele fazendo fila nos jogadores do Guarani foi fantástica. Então acho que ele tem que preservar essa qualidade e daqui a pouco aprimorar coisas que ele pode ainda dar, como capacidade de finalização. O Everton, o Renato corrigiu, o Pedro Rocha foi assim, e ter um grande jogador ali. O Luiz Fernando, o Grêmio observava já esse jogador e chegou a fazer um movimento para tentar trazê-lo na virada de 2017 para 2018. Ele teve destaque no Atlético Goianiense e acabou indo para o Botafogo na ocasião. O Grêmio já monitorava esse atleta, então é um jogador que o Grêmio já tinha uma certa convicção há algum tempo. Só que, até eu concordo com o Zé, ele não é mau jogador, mas toda tomada de decisão dele é incorreta. Pelo menos no momento H, na hora da finalização, do último toque. E isso não é só da partida que a gente viu lá em Assunção, mas nos outros jogos do Campeonato Brasileiro, ele constrói bem, só que chega na hora H, ou de finalizar, ou de dar assistência, ele comete alguns pecados. É algo que tem que ser trabalhado também pelo Renato, mas que o próprio jogador tem que entender e tem que trabalhar para evoluir nesse quesito, porque potencial ele tem. Eu fecho com o Zé, ele tem muito potencial, só que falta exatamente essa decisão final do atleta. Embora ainda, né, me parece muito claro que o dono da posição ainda é o Alisson, né? Não vai perder a posição por ter sofrido uma lesão, né? O Renato vai esperar o retorno dele e ele ainda será o titular da posição, ó. Pelo menos a mim me parece muito claro isso. O dono da posição é o Alisson. Pra mim também. E até porque, mantendo o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando tendo esses problemas que precisam ser trabalhados, e não tendo uma outra opção tetada com insistência pelo Renato, que seria o Ferreirinha, na minha opinião. O Ferreirinha é o cara. Se não jogar o Luiz Fernando hoje, tem que jogar. Quando não puder jogar, tem que botar o Ferreirinha. E o Ferreirinha tem dado sempre boas respostas. Mas o Alisson ainda está acima deles. Eu faço uma comparação entre a gente durante um período comparou assim, qual é a diferença, por exemplo, do PP por um lado e do Alisson pelo outro lado, né? Quando tinha aquela ideia do PP jogar pela direita, porque o Everton ocupava o lado esquerdo. O Alisson, para ele fazer um gol, ele tem que finalizar 1, 2, 3 vezes, passa alguns jogos, enfim, ele cumpre mais função tática, eu sei disso. Mas ele, quando tem que fazer a dele, que é ser atacante, ele demora mais tempo para fazer um gol, para tomar uma decisão correta, para usar a expressão do Simon. E o PP, ele faz gols com mais naturalidade. Ele precisa de 1 ou 2 chances e daqui a pouco está fazendo gol. No Ferreirinha e o Luiz Fernando, num outro patamar, assim, um pouco mais abaixo ainda, tem um pouco isso também, né? O Ferreirinha, quando ele entra, ele consegue um lance, ele consegue um escanteio, ele consegue uma assistência, daqui a pouco ele consegue o gol. E o Luiz Fernando, ele tem mais chances, mas na hora da finalização ele não consegue ser o atacante que faz o gol. E o atacante, a despeito de todas as funções táticas que tem que ter mesmo, o futebol é assim hoje, ele tem que resolver como atacante, ele tem que fazer mais gols, né? E isso está faltando ainda para o Luiz Fernando. Acho que talvez por isso que o torcedor tem a imagem do Ferreirinha ali como ficha 1 para entrar no lugar do Alisson. Para a gente só pontuar a tabela de classificação, 42 o Atlético Mineiro, 41 o São Paulo, 2 jogos a menos, 39 o Flamengo, 37 o Inter, são os 4 primeiros, 37 o Palmeiras, 37 o Santos, 35 o Fluminense e 34 o Grêmio. O Grêmio, se ganhar amanhã do Goiás em casa, vai aos mesmos 37 do Inter, não ultrapassa o Inter pelo número de vitórias. Mas se o Fluminense ganhar, joga em casa também, pega o Bragantino, ele, Fluminense, ultrapassa o Inter, vai a 38 pontos. Dois jogos amanhã, um fechando a rodada e o jogo do Grêmio contra o Goiás, um jogo atrasado. E na gauchada, que a gente não falou, nas séries B, C verdade. E D, o Caxias, na última rodada, classificou. O Pelotas, que estava dentro, Caxias ficou fora. Cheio de problemas, hein? Saindo um monte de gente. Tem alguma coisa errada lá no ambiente do Caxias. Ele classificou na última rodada, era para ter classificado com mais tranquilidade, né? O Pelotas passou um tempão na zona de classificação. E o São Luís, que a gente acaba às vezes falando pouco, né? Olha, o São Luís fez uma campanha bem regular, né? Bela campanha. E o Ipiranga vai classificar, depois da vitória de ontem. Na Série C, o Ipiranga vai classificar, né? O Diogo. Débora, se tem alguma coisa errada no Caxias, é verdade, mas tem muito mais coisa errada no São Caetano. Ah, sim. No São Caetano acabou, né? 6-0, né? Todo mundo a gente tá falando do vice-campeão da Libertadores, gente.
O São Caetano não veio de novo com a meninada? Que ele tinha, esse dia ele deu até VO, né? Sim, sim. Os caras não recebem. Tomou 9 do Pelotas, né, esses dias. Que o cara mais procurado na cidade é o tesoureiro. Entendeu? Mas não acha o cara, pô. E o Brasil e a Juventude... Ganharam bem, né? Tu ia falar da Série B? Vai, Debona. Não, exatamente. Juventude e Brasil, O Brasil ganhou na sexta do Sampaio. O Brasil, olha que vitória do Brasil, hein? O Brasil deu uma subida boa aí. Ele já tá ali a uns 9 pontos da zona do rebaixamento. Se livrou, acho que até que ele tá mais perto do G4 do Z4. Tá mais da zona do rebaixamento, são 11 pontos. Quem 11 ganhou, pontos. Quem ganhou ontem, mas não ganhou bem, jogou uma partida, passou por problemas durante o jogo, foi o Juventude. Eu vi o jogo. O goleiro do Juventude muito bem no jogo. Juventude ontem assim, eu esperava uma vitória mais tranquila, porque o Náutico não vinha fazendo uma campanha boa. Mas o Hélio dos Anjos deu uma melhorada no Náutico ontem. Não que ele não vai cair, não que ele não é candidato a nada. Mas, olha, o Juventude ontem não foi tão bem como vinha sendo. E o Cruzeiro perdeu de novo em casa, hein? 2h29, vamos trocar a guarda, vamos mudar o jazz. Andressa Xavier e Kelly Matos chegando, hein? Boa tarde. Estamos aí, boa tarde, Debona. Te Tudo bem liga, com Debona. vocês? Todo mundo. O nome disso é poder. Eu tava ouvindo esse grande programa até agora, muito bom, viu? Grande 2h30, tu te liga, hein, Debona? Não, jamais atrasaria, jamais, não sei atrasar. Quer dizer, às vezes eu atraso. Tá ok. Tudo pronto aí, então, grande cobertura. Debona, então no nosso meio aqui, acho que tu tá meio no lugar errado, viu? Todo mundo atrasa. Todo mundo entrega uns minutinhos depois. Microfone aberto. Eu não sei atrasar. Né? Faltava a Andressa e a Kelly reclamar de um minutinho. Vamos falar 2 horas agora, né, Zé? Já falamos 3 horas de manhã. De manhã, Debona, já falamos. Uma vez eu era produtor aqui na rádio e teve um programa ao vivo. Não vou dizer qual era o programa. Teve um programa ao vivo, eu era o produtor. Vou assumir a minha parte e o resto eu não conto. E aí, terminado o programa, eu fiz sinal pro apresentador. Disse, olha, vamos terminar porque tá na hora. Aí, terminado o programa, o apresentador me perguntou, estouramos muito? Eu digo, não, só 10 minutos. Só 10 minutos. Já aconteceu, viu, Zé Alberto? Que são 10 minutos? No meu tempo de produtora. Que são 10 minutos na humanidade, no tempo e no espaço? Nada. Como serão as 2 próximas horas, Andressa e Kelly? Com muitas entrevistas, viu, Debona? Nós já ouvimos aqui pela manhã os candidatos aqui de Porto Alegre, ouvimos um dos candidatos de Canoas, o outro ficou agora para tarde. Temos também os 2 candidatos de Santa Maria, que em seguida nós ouviremos aqui na Gaúcha, de Caxias, de Pelotas. Então a nossa programação voltada a 5 cidades, com o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, claro, os eleitores acompanhando. E depois das 4h30, na última meia hora até o fechamento das urnas, nós já começamos com aquele aquecimento, né, Debona? Vocês sabem como é que é. A gente vai para o campo, fica ali aquecendo. Se o professor chamar, tá todo mundo à disposição, né? E é assim que a gente vai para um grande momento aí, sim, da apuração a partir das 5 horas da tarde. Gurias. Promete ser com muita emoção, Zé Alberto. Minhas queridas, eu tenho um pedido que eu até falei no final ali da passagem, no meio-dia, do Daniel e da Rosane, e eu acho que vale, porque não é meu caso, eu acabei de dizer, eu nem voto em Porto Alegre, não tem segundo turno para mim, mas e tentei fazer no primeiro turno, tive problema com o e-título para fazer a justificativa, é a questão do esclarecimento da justificativa para quem está em Porto Alegre, mas não pode votar em Porto Alegre, ou mesmo podendo ser em Canoas, o cara de Canoas que não pode votar, seja por uma questão de coronavírus, ou ter que estar em casa, e no e-título não pode. O e-título só tira se tu ele faz a localização, ele só te dá o direito de justificar se tu não tá na tua cidade. Mas tem 60 dias a partir de amanhã, né? Problema, não. A partir de amanhã tem 60 dias. Pede um comprovante, exatamente. Né? Não, fazer exatamente onde tem que procurar, porque isso aí que cria uma dúvida. Por exemplo, o Guilherme Boulos em São Paulo não vai poder votar. Quem tá com febre ou qualquer indicativo, né? E a gente não tem um comprovante de que a pessoa se sentiu mal, né? Mas a orientação da Justiça Eleitoral é não ir. E depois tem um prazo, né, de até 60 dias para justificar. Inclusive, para quem não votou no primeiro turno, Zé, continua correndo prazo, né? Não tem irregularidade. E mesmo quem não votou no primeiro, pode votar no segundo, porque a Justiça Eleitoral considera como 2 eleições diferentes, separadas. Então pode votar e
pode justificar depois sem qualquer prejuízo. 60 dias a partir de amanhã, aí vai abrir a partir de amanhã e as pessoas podem fazer pelo e-título mesmo, ou então procurar a Justiça Eleitoral pelos próximos 2 meses, ou depois também, né, porque a gente sabe que a multa é baixinha e que dá para regularizar logo na sequência também com facilidade. Mas nós vamos lá, Marcelo Debona, temos 2 entrevistas na sequência aqui já marcadas com os candidatos de Santa Maria. E agradeço aí a troca da guarda. Posso? Pode, vai lá. Eu só queria agradecer a turma do Sala, e eu sei que a trilha dos nossos programas de eleições ela é uma trilha mais baixinha, então eu vou falar num tom mais baixo. Andressa, Kelly, é tudo com vocês. Que espetáculo. Obrigada, Debona. Ô, Kelly, vamos abrir fazendo